O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente de tudo que você já viu aqui no meu canal. Eu decidi gravar o meu relato de parto e hoje eu vou contar os detalhes tudinho pra vocês. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaine Duarte, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você já me acompanha aqui há mais tempo, já sabe que eu tenho um filhinho e ele vai fazer 3 aninhos agora no final do ano. E há muito tempo eu já pensava em gravar esse vídeo de relato de parto aqui pro meu canal, mas acabou que com o tempo foi passando, eu acabei deixando isso de lado, mas agora eu decidi gravar pelo seguinte motivo. Eu tenho uma memória muito fraca, quem convive comigo sabe disso, e não é uma coisa que eu consigo controlar. Então, eu acabo esquecendo dos detalhes das coisas. Então, eu decidi anotar tudo ali, fiz um roteirinho de mais ou menos como que aconteceu tudo, para eu poder gravar e deixar registrado aqui no meu canal no YouTube. E aí, gravando esse vídeo, deixando tudo registrado, mesmo que eu esqueça, né, futuramente eu posso voltar, eu posso rever, e também fica disponível, né, para qualquer pessoa do mundo conseguir ver, porque toda experiência vale ser levada em consideração, então às vezes alguma coisa que eu falar aqui posso estar ajudando outra pessoa, né? Então vamos deixar de enrolação e vamos começar a falar. A minha gestação foi uma gestação completamente normal, foi super tranquila, eu não tive aquelas gestações que a pessoa passa mal no início, não tive enjoos, eu tive assim, um pouco de azia, um pouco de queimação, mas enjoo mesmo, de chegar a vomitar, eu não tive. Tive uma gestação super tranquila, os exames sempre tudo ok. E a data prevista do meu parto era no dia 6 de janeiro de 2021. Com o decorrer da gestação, sempre que a gente ia fazer ultrassom, o Daniel estava na posição pélvica, ou seja, é cabeça para cima e bumbum para baixo, né? E ele nunca virava. E eu sempre tive em mente que quando eu engravidasse eu ia querer um parto normal. E quando eu descobri a gestação, eu comecei a fazer um acompanhamento com um enfermeiro obstetra aqui da minha cidade. Fiz pré-natal, tudo certinho com a médica, mas esse enfermeiro obstetra trabalha com uma equipe, que é a equipe SER, e eles dão várias orientações, eles acompanham as mulheres nos partos. É um trabalho incrível, tem médico, fisioterapeuta, enfermeiro obstetra, e o Elson, que é esse enfermeiro obstetra, eu não sei se hoje em dia ele faz esse trabalho isolado, mas ele fazia meio que um preparatório para os casais, né, que estavam grávidos, para poder explicar várias coisas que acontecem nos hospitais, várias coisas que acontecem no processo de trabalho de parto e na gestação, tanto no parto normal quanto no parto cesáreo. Então ele dá uma esclarecida bastante nas dúvidas da gente. E eu e o Luiz fizemos esse acompanhamento com ele durante toda a gestação. E aí, com o decorrer da gestação, né, o Daniel crescendo e tal, ele permanecia pélvico e eu fiquei mais preocupada, né, porque eu não queria tentar a possibilidade de um parto normal pélvico. Já estava chegando próximo, eu já estava lá com 30 e tantas semanas e o Daniel não tinha virado ainda. Então, por orientação do Elson, eu comecei a fazer fisioterapia, né, e aí eu fiz lá uma sessão de fisioterapia. Ela me passou tudo que eu deveria fazer, todos os exercícios. O Elson me emprestou uma bola daquelas de pilates e eu comecei o exercício pro Daniel virar. Mas mesmo assim, ele não virou. E aí, eu tinha muito medo da cesárea porque eu sempre morri de medo de cirurgia. Eu nunca nem quebrei um dedinho. Então, tipo assim, pra mim passar por uma cirurgia, eu já tinha todo aquele receio, né, aquele medo. E aí, a gestação já tava, tipo assim, quase que nos finalmente. E o Daniel tava enorme na minha barriga, eu fiquei muito grande. Vou deixar uma fotinha aqui, ó, de um dia antes dele nascer. E aí, no mês de dezembro de 2020, né, a data prevista dele era 6 de janeiro de 2021, o que aconteceu? O Luiz pegou Covid, porque eu engravidei justamente no início da pandemia. O Luiz pegou Covid, eu não peguei, né, e quando ele percebeu que estava começando os sintomas, a gente se afastou do teste, deu positivo. Eu fiz minha malinha, fui pra casa da minha mãe. E aí, nisso, a ansiedade toda, né, daquela coisa do Covid e tal, final de gestação, Daniel sentadinho, né? Aí eu cismei que eu queria fazer aquela manobra que vira o bebê dentro da barriga, né? Por fora da barriga. Deixa o nome aqui, eu esqueci qual que é o nome certinho dessa manobra. E aí aqui em Divinópolis não fazia na época. Peguei, já entrei em contato lá no Hospital Sofia Feldman, lá em BH. Aí nisso o Luiz já tinha saído do isolamento, né? Eu já tava de volta pra casa. Liguei lá no hospital, me informei como que ficaria, como que eu fazia, né? Pra poder ir lá e fazer essa manobra. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer essa manobra. E aí, mas mesmo assim, eu tava muito ansiosa, porque eu não tinha muita informação sobre como era a manobra. Eu pensei assim, vai que eu vou e que não dá certo, vai ser tempo perdido. Eu tava muito ansiosa. O que que eu fiz? Liguei pro Elson. Gente, o Elson é um homem de Deus. Esse que eu fiz o acompanhamento, que é o enfermeiro obstetra. Foi Deus que colocou esse dom na vida dele para ele poder cuidar dessas mulheres aí, informar todo mundo sobre a gestação, sobre os partos.
E aí eu fui, peguei, liguei pro Elcio, falei, né, que eu tava querendo lá fazer a manobra, mas que eu tava ansiosa e tal. Ele falou da seguinte maneira comigo: ora, pede a Deus para poder acalmar o seu coração, e aquilo que você sentir paz é o que é para você fazer. Porque eu ainda não estava com a mente aberta para poder fazer a cesárea, eu ainda estava querendo ali permanecer no parto normal. Quando ele falou isso comigo, eu desliguei o telefone e eu já sabia que não era para eu poder ir. Então eu desisti da manobra e aí eu fui e aceitei a cesárea, né? Isso foi no dia 23 mais ou menos de dezembro. E nas minhas consultas de pré-natal, né, a minha médica me falou que no Natal ela estaria viajando. O Natal dava no final de semana, se não me engano, sexta, eu acho. Sexta. Ela estaria viajando e que pra gente agendar a cesárea pro dia 30 de dezembro. No dia 23, né, que eu conversei com o Elcio, aí eu sabia que a minha médica já estaria viajando e tal. Quando foi no dia 26, na noite do dia 25 para o dia 26, eu entrei em trabalho de parto. Ou seja, o Daniel nem esperou o dia 30, que era o dia que a cesárea estava agendada. Aliás, eu não cheguei a agendar a cesárea. A médica queria deixar a cesárea agendada, mas eu falei com ela que a minha preferência era de entrar em trabalho de parto primeiro. Tipo assim, o dia 30 era um dia mais ou menos de sobreaviso ali, né? Porque logo em seguida já seria o Réveillon e tal. E a data prevista era 6 de janeiro. Mas eu deixei bem claro pra ela que eu preferiria entrar em trabalho de parto primeiro. Então, no dia 26, na noite do dia 25 pro dia 26, eu entrei em trabalho de parto. Nessa semana do dia 23, né, que eu tava cismada que eu queria fazer a manobra, eu cheguei a perder o tampão, mas sabe quando parece que, tipo assim, não caiu a ficha ainda que o Daniel ia nascer? Porque mesmo já estando no final da gestação, eu imaginava que eu teria ele em 2021 e não em 2020, engravidar e ter ele no mesmo ano, entendeu? Então eu já tinha perdido o tampão, eu perdi ele na semana do dia 23, mas eu não me caiu a ficha. Comemorei Natal, fizemos ceia de Natal, no dia 24, dia 25, tudo normal, eu com aquela barriga daquele tamanho, não imaginava que no dia 26 o Daniel nasceria. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi o meu trabalho de parto, porque todo mundo imagina, quando a pessoa entra em trabalho de parto, ai meu Deus, tá morrendo, né, vai morrer. Não, eu tive um trabalho de parto super tranquilo. Eu comecei a sentir umas dorzinhas na madrugada. Eu pensei assim, só umas cólicazinhas, vou continuar dormindo. E permaneci dormindo. Acordei no outro dia, as dorzinhas estavam aqui, já eram umas contraçõezinhas, né? Tava, mas tudo suportável, tudo dentro do limite, e assim eu permaneci esperando, né? Parece que também não tinha caído a ficha nesse dia que eu tava no trabalho de parto. O que eu fiz? De madrugada eu nem acordei o Luiz, continuei dormindo, né? Quando eu acordei eu falei com ele, tô sentindo umas dorzinhas assim e tal, vamos observando. Eu lavei roupa, eu nem tinha acabado de fazer a mala ainda, acabei de fazer as malas, passei um vestido que eu queria levar para maternidade, fiz almoço, almoçamos, a gente nem falou nada pra família e tal, as dores foram aumentando e tal, aí depois do almoço eu fui, liguei pro Elcio e falei, Elcio, tô sentindo e tal, dor assim, liguei pra ele como que era, aí ele falou comigo assim, se você estiver sentindo, se não me engano era 3 contrações a cada 10 minutos, acho que era 2 contrações a cada 10 minutos que ele me falou. Aí você já pode ir pro hospital. Eu já tava sentindo umas 3, entendeu? Não tava contrações reguladinhas, mas tava umas 3 a cada 10 minutos, às vezes 4, entendeu? Eu falei, meu Deus, já tá na hora de eu ir pro hospital e eu tô aqui de boa. Não tava sentindo dor de morrer. Eu achava que eu ia sentir, tipo assim, que as contrações em mim seriam muito mais intensas. Pode ser que tenha gente que entra em trabalho de parto com contrações bem mais doloridas, né? Porque também nível de dor vai de pessoa para pessoa. Mas em mim tava super de boa. Aí juntamos as coisas, colocamos dentro do carro, pegamos meu cachorro, passamos na casa da minha mãe, deixei o cachorro lá. Falei, mãe, tô em trabalho de parto, tô indo pro hospital, né? Aí, beleza, e nisso a gente foi. Cheguei lá no hospital, parece que foi o caminho mais longo da minha vida até chegar lá no hospital, porque aí realmente, no sentar no carro e tal, e até chegar lá, as dores já foram aumentando bastante. Aí o Luiz parou o carro assim, quase que do outro lado da rua, e aí a gente foi atravessar a rua e eu já tava sentindo bastante contração, eu tinha que dar umas abaixadas assim, aí eu já entrei no hospital, já me colocaram na cadeira de roda. Aí a moça já foi me passando na frente de todo mundo, né? Me levou lá pra ginecologista e ela fez o toque e eu já tava com 7 centímetros de dilatação, mas não tava sentindo dor de morrer. Foi a doutora Fernanda, ela foi uma graça comigo. A minha médica tava viajando, né, no dia, aí eu acho que a equipe lá até entrou em contato com ela, não me lembro ao certo, mas aí ela falou, já tô sentindo o pezinho dele aqui embaixo. E aí me voltaram pra cadeira de roda e falou, leva ela correndo, porque cesárea de emergência, né? Isso
era por volta de 2 e pouco da tarde, se não me engano. Ó, eu não fiquei muitas horas em trabalho de parto com dor mais intensa, porque começou de madrugada, não sei que hora, com dor super leve, e só depois ali de 1 hora da tarde, mais ou menos, que eu comecei a ter dores mais intensas, mas sem ser aquela dor da morte, né? E aí foi uma loucura nessa hora que me pediu para fazer a cesárea de emergência. Por quê? O Luiz não tinha nem feito ficha minha lá na entrada do hospital, não. Lá ele ficou na recepção e eu entrei para dentro do hospital. E aí me botaram na cadeira de roda, né? Que eu saí do consultório e me levaram para o centro cirúrgico, né? Aí sobe em elevador, vai lá para cima. A moça que me levou, a enfermeira, só falava, eu só vi ela falava assim, foi uma correria, gente. Aí ela passava no corredor e falava assim: Fulano, chama o anestesista, cesárea de emergência. Ciclano, chama o pediatra, cesárea de emergência. E aí todo mundo gritando assim: chamou um, tá, cadê Ciclano, não sei o que, cesárea de emergência. Todo mundo gritando. Ai, foi muito engraçado, porque parecia que estava acontecendo, tipo assim, sei lá, né, qualquer coisa, mas era só porque meu trabalho de parto já estava mais avançado, precisava fazer uma cesárea logo, né. E aí me levaram, né, pra sala lá, minha bolsa não tinha rompido ainda, né, e aí eu fiquei lá deitada na cama, esperando, né, o anestesista, o pediatra e tal, e o Luiz, porque o Luiz sumiu, que ele ficou lá embaixo fazendo a ficha, né, e nunca mais que ele subia, porque demorou lá, não sei o que aconteceu, e aí eu só falava assim: cadê meu marido? Cadê meu marido? Alguém vai chamar meu marido? Falando desse jeito. Uma enfermeira falou assim: eu vou achar seu marido. Aí eu falei, eu lembro que ele tava com uma calça de vinho, eu acho, e a camisa eu não lembro. Aí eu falei, ele tá com uma calça vinho e com a camisa tal. Falei assim, né? Aí ela foi, saiu pro corredor lá, né? Chegou todo mundo, tomei anestesista, a equipe foi maravilhosa. Como eu já tava com bastante dor, aí eu custei a fazer aquela posição de ficar curvada assim, sabe? Pra poder tomar anestesia nas costas. Aí a enfermeira me abraçou, fiquei lá abraçado com ela, porque o Luiz não tava, né? Fiquei abraçada com ela, tomei a anestesia, aí tipo, já não senti mais contração, mas aí a médica fez o toque novamente e eu já tava, eu acho que com 9, acho que era 9 centímetros de dilatação. Aí 10 já começa o processo expulsivo, né? Aí ó, nós vamos ter que começar a cesárea. Aí nisso o Luiz chegou, a enfermeira conseguiu achar o Luiz e quando o Luiz chegou a cesárea já estava começando, ela já estava começando a cortar minha barriga, sabe? E sem vestir aquelas roupas de hospital, de entrar no centro cirúrgico, com a roupa que ele tava, eles deixaram ele entrar e aí ele pegou e ficou lá do meu lado pro Daniel nascer, né? E isso foi assim, ó, muito rápido. O tempo de eu chegar no hospital com o tempo do Daniel nascer, deve ter dado, deu 30 minutos, eu acho. Foi muito rápido mesmo. Nesse processo que o Luiz estava lá embaixo para fazer minha ficha, ele ligou para a mãe dele poder ir para o hospital. Quando ela chegou lá, o Daniel já tinha nascido, porque foi assim rapidinho. Se ele tivesse demorado mais 5 minutinhos, porque a cesárea é muito rápida, né? Eu acho que ele já teria chegado e o Daniel já tinha nascido. Eu falei que eu queria escutar música na hora do parto e tal, né? Aí o Luiz já chegou, já colocou a playlist que eu tinha feito assim, eu deitada lá, né? E ele colocou o celular assim no meu lado, né? E foi tão maravilhoso, porque eu tinha tanto medo, né, da cirurgia na cesárea e Deus foi maravilhoso comigo, a equipe foi maravilhosa. Eu acho que cada um que Deus preparou para poder estar ali naquele momento, para poder me tranquilizar. E aí tava tocando uma música, eu só, tipo assim, na hora do parto mesmo, tocou a primeira música, o Daniel nasceu. E aí eu cantava, tipo assim, aí depois eu cantava, né, o Daniel nasceu e tal, vi ele. A gente viu ele e tal, e levou ele pra salinha lá pra fazer os procedimentos. O Luiz acompanhou e o celular ficou lá comigo. E eu fiquei lá cantando, né? E o pessoal lá mexendo na minha barriga, me limpando e tal, aquela coisa toda. Só que eu não lembrava qual música que estava tocando quando o Daniel nasceu. E aí eu imaginava que era uma outra, que hoje eu também não lembro mais qual que era essa outra. E tem a filmagem, né? O vídeo. Alguém ficou com o meu celular, uma enfermeira, e filmou. No fundo aparece a música, né? Toca a música. E eu fui e escutei bem assim no cantinho do ouvido, que eu escutava mais o pessoal conversando, né? Quase não escutava a música. E eu vi que era uma música que, tipo assim, tinha tudo a ver com o momento. Para quem tava com medo da cesárea, né? Eu, no caso, a música chama Emanuel. E aí não dá para me deixar tocando aqui porque o YouTube corta, né? E aí ela falava assim, Emanuel nunca me deixou. Deus comigo estás. Falava desse jeito. Ou seja, tem tudo a ver. Para quem estava lá morrendo de medo da cesárea, era só para me ter certeza de que Deus estava ali. Deus estava ali naquele momento, cuidando de mim, e ocorreu tudo maravilhosamente bem. Então, Daniel nasceu no dia 26/12, né, de 2021,
com, eu acho que foi 49 centímetros, 3,8 kg e pouco. Então, eu tive uma cesárea maravilhosa. Eu creio que, tipo assim, a recuperação... Eu creio não, né? Todo mundo fala. Recuperação do parto normal é muito mais rápida. E aí, eu achei um pouco chato a recuperação da cesárea e tal. Eu sou aquela pessoa que não consegue ficar parado, fazer repouso, essas coisas. Então, pra mim, foi um pouco de incômodo isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. E se era pra vir, se era pra ser cesárea naquele momento, foi porque ele precisava tratar esse medo no meu coração. Eu creio dessa maneira, mas se Deus permitir numa próxima gestação, que Ele me permita passar pelo processo do parto normal, porque mesmo que muitas pessoas não tenham tido uma experiência boa com o parto normal, mas eu conheço muitas pessoas que tiveram uma experiência boa e eu creio que eu fui feita para isso, mas que toda maneira de nascimento é uma maneira de nascimento. Se o bebê não nasce de um jeito, ele precisa nascer de outro, né? Deus está no controle de todas as coisas. E foi assim que aconteceu o meu parto, né? Com a bênção de Deus e o cuidado dele na minha vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que esse vídeo vai contribuir para alguma pessoa, já envia, já compartilha esse vídeo com seus amigos. Não deixe de se inscrever no meu canal. Eu tô sempre aparecendo por aqui. Vai lá também me seguir no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui embaixo e deixa também o seu joinha, tá bom? Dessa maneira você ajuda o YouTube a entregar os meus conteúdos para mais pessoas e eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu tô voltando agora pro YouTube e isso está sendo muito importante para mim. Então, um beijo e até o próximo vídeo!